Existe uma verdade que pode abalar tudo o que você acredita sobre a sua própria existência. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você não está aqui por acaso. Você não surgiu do nada. E o mais inquietante, você não está separado da criação. Existe algo que quase ninguém percebe, algo que foi dito há muito tempo, mas que poucos realmente entenderam. Tudo o que existe começou de uma forma que a mente comum não consegue alcançar. E você faz parte disso. Mas aqui está o problema. Você vive como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Como se a vida fosse apenas sobreviver, reagir, seguir no automático. Só que existe uma conexão invisível entre você e a origem de tudo. E ignorar isso tem consequências. Porque quando você esquece quem você é, você começa a viver muito abaixo do que poderia. A pergunta é: você realmente sabe de onde veio e por que está aqui? E nós vamos, dentro desse carinho, dessa forma muito simples, não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, estou aqui para aprender moral, ética, amor, fraternidade, na convivência com vocês, tendo como união o nosso grande Mestre Jesus. Pode passar o próximo. Então nós temos, esse homem criou um projeto para nós. Ele se imbuiu, como nós vimos ontem, de uma responsabilidade perante Deus, como nos narra o grande médio João, o evangelista. E ele preparou tudo da melhor forma possível. Enviou profetas, Abraão, Isaac, Jacó. Enviou notícias de como ele viria, para que na hora que ele chegasse, ninguém tivesse dúvida que era ele que estava chegando. E aí ele escolhe essa planície. Esse local hoje está praticamente deserto. É o deserto da Judéia, mas quando a gente visita as terras de Jesus, a gente sempre encontra marcas daquela época. Isso aqui hoje pertence à Jordânia. Aqui você vê um braçozinho do Rio Jordão. Aqui é uma igreja dedicada a João o Batista. E nesse local, na época de Jesus, o nível da água era bem alto. E o Rio Jordão foi escolhido por um homem. Pode voltar, meu filho. Aí. O Rio Jordão foi escolhido por um homem que viveu aí numa vida anterior. Aqui é mais ou menos 1 quilômetro desse local. Fica um ponto que está marcado com a igreja do século IV, com as ruínas da igreja, onde Elias foi visto subindo a última vez, sendo arrebatado, como colocam os evangelhos. E, na verdade, o verbo lá não é arrebatar, o verbo aliar em hebraico é o verbo subir. Ele foi visto subindo. Agora, a forma como isso aconteceu é descrito, e a maioria das pessoas literalizam como se Elias tivesse ido ao mundo espiritual com carne e sangue, embora Paulo tenha dito que carne e sangue não é o reino de Deus. Então, os evangelistas, especificamente Mateus, Marcos, fala que Jesus estava na Galileia, e tem notícias que João começava a identificar as pessoas, a mergulhar as pessoas no Rio Jordão. E esse rio era um rio, a mais ou menos uns 3 metros a mais do que isso, e o tempo de 2000 anos cobriu essa região com litígios. Hoje ela pertence à Jordânia, e quem vai a Israel hoje dificilmente vai aqui, porque há uma dificuldade de transportar, porque as pessoas dizem assim: o Rio Jordão separa Israel da Jordânia. Não, não separa, une. Agora, a política, às vezes a falta de sintonia com a história e com o amor, faz com que esse rio divida. Que a palavra Jordão, dizem que a Jordânia deu nome ao Rio Jordão, não é o inverso. O Rio Jordão é que deu origem à Jordânia, que ele é muito anterior. Ele nasce lá nas montanhas do Monte Hermon, nas bases da cadeia do Monte Hermon, e era onde ficava a tribo de Dan, um dos filhos de Jacó. E o verbo hebraico descer é eridar.
Iordan, águas que descem da região da tribo de Dan. Daí formou Iordan, que é Jordão, e deu origem à Jordânia, onde é essa região hoje. Chegar aí para nós é uma reflexão muito bacana, porque você tem aonde meditar. É um local praticamente deserto, mas de uma espiritualidade imensa. Dois locais que eu achei impressionante, que não tem nada, mas tem muita presença espiritual. Um foi esse, que não tem souvenirs, não tem loja, tem passarela, você caminha livre, uma igreja aqui, outra ali, mas tem uma presença muito forte de que Jesus deixou marcas espirituais aí. O outro é em Alexandria de Troade, lá na Turquia, onde Paulo fez o seu discurso, onde ressuscitou Eutico, e hoje também não tem nada lá, mas a energia é compensadora. Agora já pode adiantar, meu filho. Então aqui você vê, você tem, aqui é Israel e aqui é Jordânia. Então você tem um visto de um lado e visto do outro. Pode adiantar já o próximo? Para vocês terem uma ideia, bandeiras de Israel, aqui nós estamos, Jordânia. O rio que hoje está muito distante do local onde Jesus foi identificado por João, que ele não foi batizado, ele foi identificado, e não estou obsediado, eu estou trazendo informações conclusivas e racionais. Pode passar o próximo. Aqui você tem Israel, aqui nós estamos na Jordânia. Olha que coisa interessante. Isso aqui é o que tem do Rio Jordão. Quem quiser mergulhar no Jordão do lado de Israel só pode vir até aqui. Quem estiver na Jordânia só pode vir até aqui. Esse meio aqui precisa de passaporte. É como diz Jesus na parábola do rico e de Lázaro: entre nós há um abismo. Quem está aqui não pode passar para lá. Quem está lá não pode passar para cá. E você fica olhando, nós olhamos para lá, eles olham para cá, e a gente ainda diz assim: foi aqui que Jesus se batizou. Também não foi. Ele batizou-se num braço do Jordão. E o local qual é? Vamos ver se a gente descobre. Passa o próximo. Aqui. Daqui, nesse local, isso aqui é as marcas do século IV ou V, onde Justiniano e Anastácio fizeram aqui uma marca. O braço do Jordão vinha desse lado. Aonde nós mostramos aquela última foto agora, fica mais ou menos quase um quilômetro daqui lá. Porque naquela época o rio cobria tudo, e João escolheu esse braço para nesse local Jesus ser identificado. Pode passar o próximo, eu acho que ainda tem mais uma para vocês terem uma ideia. Olha aqui, mais próximo. Aqui onde ainda hoje os papas que visitam aí vão a esse local. Mas 90% das pessoas que vão a Israel não chegam aí. Porque você só pode chegar aí se você for a Jordânia. E quando você chega em Israel, na saída do mar da Galileia, tem um sangradouro que começa ali o Rio Jordão para o Vale do Jordão. Ali tem um local chamado Yardenite, que é Jardim do Jordão, que ele chama assim, local do batismo no Jordão. Mas não é o local onde Jesus foi batizado no Jordão. E a grande maioria pensa que esteve no local. Quem vai lá, geralmente recebe essa informação e acha que esteve no local correto. Mas o local foi esse. Pode passar. E ele vem, e Jesus prepara tudo isso para nos fazer 3 convites. E eu vou apresentar de forma resumida, por causa do tempo, e mesmo porque eu espero que nós possamos receber esses convites como se fosse para nós, nesta tarde, para cada um. As traduções colocam esse Jesus de cabecinha coberta, tipo judeu, realmente, com seu respeito à Torá. Mas aí tem o verbo seguir, segue-me. Outros colocam o verbo vinde a mim, e é outra passagem, sendo esse verbo utilizado para o convite pessoal.
Porque Jesus se prepara e começa a convidar primeiro os seus discípulos, que é chamado o convite, que eu chamo de convite pessoal. Depois ele faz um convite, ou uma doação, ou uma solicitação universal, que não são pessoais, são gerais. São convites para todos nós que estão válidos até hoje. Esse primeiro foi para os discípulos. Então ele se batizou, se identificou, ou melhor, foi identificado por João, aonde eu mostrei a vocês. E de lá ele caminha, porque a Judéia fica no sul de Israel. Ali ele é identificado. Depois ele sobe no sentido norte, atravessa toda aquela região da Judéia, da Samaria, e vai para Galiléia. Constituiu o seu grupo. O local é maravilhoso. Pode adiantar, por favor. O convite dele tem um preço, porque ele diz assim, olha, o convite segue-me, que todo mundo traduz, é uma expressão hebraica que significa lehu aharai. O verbo lalech, em hebraico, é o verbo ir. A primeira colocação desse verbo é no sentido de caminhar, mas não é me seguindo. Caminhar após a mim significa acompanhar-me fazendo o que eu faço. Não é simplesmente segui-lo de braços cruzados. Ou como falava o André pela manhã, dizendo, grita que o homem vai escutar e vai fazer o que você quer. Não, nós é que temos que suplicar a misericórdia dele de conceder a condição da gente imitá-lo, fazendo exatamente o que ele faz. Venha após mim, que eu farei de vós pescadores de homens. Se vocês me imitarem nas ações, nas atitudes, vocês estarão prontos para serem pescadores de homens, transformadores de pessoas. E eu vejo tanta gente achando que basta aceitar Jesus como se fosse uma coisa muito simples e está resolvido o seu problema. Jesus manda transformar-se ou transformarem-se. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Eles deixaram tudo que era material para ir em busca do espiritual. Jesus era muito profundo, mas infelizmente a questão do entendimento do seu convite foi muito alterada pelas traduções. Infelizmente, já tenho trabalhado muito com isso, vocês sabem, e de acordo com a minha convivência com pessoas do judaísmo, do idioma que Jesus falava e do idioma vamos dizer assim, litúrgico daquela época, o que ele disse não foi traduzido, foi traído. Então chegaram conceitos que não existem naquela época, não existia e ainda hoje não tem razão de existir. Eu gosto muito do escritor americano chamado Bart Ehrman, que ele disse que nem tudo que fala o que Jesus disse, ele disse. Nem tudo que Jesus fala o que Jesus fez, ele fez. Então tem uma obra que diz o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Outra que Jesus fez e o que Jesus não fez. Então é preciso que haja, para seguir após ele, tem que ser fazendo o que ele faz. Então essa é a primeira condição. E esse é o convite pessoal que ele fez aos discípulos. Mas você diz, mas nós não fomos discípulos dele, lógico, mas não ficamos esquecidos dele também. Ele também tem um convite para todos nós. Pode passar. Aqui eu quero só dar mais um toque, só refletir que seguir Jesus não é apenas acompanhado, é o que nós estamos reforçando neste momento. A palavra caminho, quando ele diz assim, eu sou Ani Haderer, porque em hebraico o verbo ser ou estar é a mesma coisa, não tem diferença, você vai entender pelo sentido.
Então os tradutores dizem sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele é o caminho ou ele está no caminho? Porque a palavra caminho em hebraico, derech, pode ser corpo doutrinário, princípios que regem uma norma para se chegar a Deus. Olha como muda o conceito de simplesmente ou acompanhar de braços cruzados, ou simplesmente dizer que basta segui-lo para estar resolvido o problema. Mas você tem que dar testemunho. Tem um diálogo de Jesus com Pedro, que eu também andei pesquisando muito, porque Jesus pergunta 3 vezes nesse mesmo local que eu mostrei a vocês: Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes que ama. Então apacenta minhas ovelhas. Mas para a pessoa perguntar no idioma de Jesus, que é um idioma que não tem vogal, e o verbo amar, ahav, que é ahavá, que é amor, Jesus pergunta: atá ohev iti ou atá ohev oti? Como o hebraico não tem vogal, se eu digo atá ohev iti, eu estou perguntando: você me ama? Mas se eu digo atá, olha a diferença: atá ohev iti, atá ohev oti. Se eu digo atá ohev oti, eu estou perguntando: você é capaz de amar como eu amo? O que é completamente diferente de perguntar apenas: você me ama? Pedro, você é capaz de amar da forma que eu amo e que eu já mostrei? Por isso que ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento que ele deixa. Porque quando ele condiciona a Pedro para administrar ou cuidar das suas ovelhas, para essa condição tinha que ser a parte de Pedro condicionada a que ele amasse da forma como Jesus amava. Porque você só é capaz de conduzir, de ser exemplo, que foi uma das coisas levantadas aqui de manhã, que eu achei muito positivo, se você tem dentro de você esse testemunho, essa semente plantada. Então, seguir Jesus não é apenas acompanhar um caminho para ir ao encontro dele graciosamente, que é outra coisa. A palavra graça em hebraico, baruch, não significa grátis. Tá certo? É outra coisa. Passo próximo, por favor. O segue-me, venha após mim. E ele diz assim: outro dos discípulos diz: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Como é que um morto pode enterrar outro morto? A palavra morto na Bíblia tem significados distintos. O morto na Bíblia é aquele que não faz a vontade de Deus. Por isso que ele disse para o doutor da lei: faze isto e viverás. E ele estava conversando com ele vivo, mas ele ainda não estava praticando realmente aquilo que era necessário. Então, para segui-lo, se você deixa de sintonizar com ele, de fazer o que ele precisa, de fazer o que é necessário para você evoluir e chegar até ele, você está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. E o nosso, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida, ou vidas, no plural, ele está falando de vida espiritual, não é de vida física. Porque o princípio vital já está desde a criação, como nós vimos ontem, preparado. O que fato é um espírito que sintoniza com Deus para ter vida eternamente, como ele coloca. O próximo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, olha essa tradução como está bonita. Isso aqui está em Mateus 16, 24. Aqui não. Se alguém quer me seguir, podia ter dito, mas aqui está de acordo com o original. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar. Ele disse: traga o seu problema e venha, porque eu vou lhe ajudar, mas não vou carregar a sua cruz. Você tem que assumir aquilo que você fez. Então isso muda completamente muitos conceitos de salvação gratuita, sem esforço. Não é fácil para mim trazer essas coisas ou levar para a academia.
pregar isso para pastores, né? Que a gente tem que ter a obrigação, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, depois da revelação da doutrina, ninguém pode pretextar a ignorância. Para nós não tem saída, não. Só tem uma frase: Deus tenha piedade de nós. Não tem acordo, não tem desculpa, gente. Eu uma vez dando uma aula nesse estilo de exegese para pós-graduação, para pastores, e um não aguentou. Disse assim: professor, dá licença, porque quando eles param assim, pede licença, lá vem minha sola, lá vem minha bomba. O senhor dá licença? Eu digo: mas não. Aí eu digo: Jesus me acuda com o que vem de lá. Nós, aí ele já enquadrou todos os que estavam no grupo. Nós somos obrigados a aceitar o que o senhor está dizendo. Foi meia bomba, não foi não? E eu, como no Espiritismo, e a verdade não se impõe, se expõe. Né? Eu digo: de forma nenhuma, meu filho. Eu não estou impondo nada aqui, eu estou expondo. Mas tem uma frase de Jesus lá em Mateus 16, 28, que ele diz que a cada um será dado segundo suas obras, e de cada um será cobrado segundo foi dado. Você conhece? Conhece, Senhor, pois agora você já sabe. Daqui para frente é contigo. Eu fiz a minha parte. Então nós temos a obrigação de mostrar, de colocar a candeia no velador, como ele orientou. Agora, se você não seguir, o problema é seu, meu filho. Assuma. Porque você tem sua cruz para cuidar. Agora, se você quer vir a mim, olha, negue-se a si mesmo. Não coloque nada pessoal acima dele. Porque ele é o objetivo de todo mundo. Ele está aqui por causa da gente. Ele nos ama, ele quer que todos nós cheguemos para ele. Mas o convite dele tem um preço. Ele aceita todo mundo, mas não vai aceitar aqueles que não estão seguindo o seu caminho. É uma questão da gente analisar um pouquinho, porque aí entra a exegese cristã, católica, protestante, mas entra a racionalidade da doutrina espírita. Kardec diz assim: a minha fé tem razão. Que a fé sem razão e sem ciência é fanatismo. Assim como a ciência sem a racionalidade, ou sem a religião, ou sem a espiritualidade, é ateísmo. Precisamos dos dois para caminharmos livres. Próximo. Nós temos a nossa cruz, precisamos dele para nos auxiliar. Não é para carregar a nossa cruz, mas para dar forças para a gente superar as nossas dificuldades. O próximo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Marcos 8,34, é mais um reforço. Próximo. Agora ele faz um convite universal. Olha com o que ele diz. Aqui ele não está dizendo segue-me, mas ele está dizendo vinde a mim. O que ele diz? Vinde a mim quem? Todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa expressão vinde a mim não é segue-me, concorda? Porque tem o segue-me e tem o vinde a mim. O que é que essa expressão vinde a mim quer dizer? Vamos lá, depois a gente adianta. Mais um pouquinho, meu filho. Vinde a mim. A expressão hebraica é panu alai. Pano em hebraico é face. Panu é como se fosse assim: todos vocês voltem as suas faces, ou dirijam as suas faces para mim.
É como se diz assim, estão em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Olha aí, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, o jugo, lembrai-vos de mim, voltai-vos para mim. Por quê? O que é jugo, gente? Jugo é canga. Você sabe o que é canga? Hein? Do boi. Lembra logo do boi, né? Porque o que é que a canga faz no coitado do boi, né? Naquela época, voltemos ao Jesus judeu, falando para um povo oprimido, dominado por Roma, que escravizava, oprimia a ferro e fogo. Era a lei do mais forte. Era como se eles estivessem sob o jugo de uma canga, como se eles estivessem engessados, subjugados, sem ter condições de ter nenhuma reação, indefesos. Mas além de Roma, ainda tinham os impostos da lei material, tinha as cobranças da lei judaica trazida pelos sacerdotes. Quer dizer, o povo estava realmente sobrecarregado. Então ele traz um alento, uma mensagem de esperança. Ele fala de almas cansadas. O povo estava realmente oprimido, sentindo-se injustiçado, sofrido. Qual é a saída? Olhem para mim. Voltai-vos para mim, que eu estou aqui. Porque se o imposto romano, se a lei judaica, se as imposições materiais são fortes e subjugam vocês, eu vos acalmarei. Porque a expressão hebraica teragá significa se acalme. Quer dizer, Jesus não está dizendo que vai tirar isso de vocês, mas vai dar força, tranquilidade, suavidade, consciência de que vocês não estão sós. Então, eu não vou carregar o jugo de vocês, mas eu vou suavizar. A mãe do filho, quando machuca o dedo, ou prendeu na porta, porque menino é assim, menino quando, sobretudo os mais precoces, né, mais elevados, quando ele promove uma arte, que ele sofre a consequência, que ele se machuca ou ele se fere, ele não chora. Ele fica sério, bora procurar a mamãe. Na hora que ele que avista, olho no olho, ele cai no berro, é ou não é? Ele só chora quando encontra o olho da mamãe. E o que é que a mamãe faz? Pega o dedinho e sopra. Dá um passe de sopro no dedo do peraltinho e suaviza a dor que ele está passando. É ou não é? É isso que Jesus está dizendo para nós. Eu sou a mãezona de vocês. Eu sou aquele que em qualquer situação, eu já fiz um convite da tua transformação. Você não aceitou suficientemente. Aí você vai cair no segundo tempo da questão, que vai colher a sua vigilância. Mas mesmo na hora que você colher a sua vigilância, você não está só. Vontade para mim, que eu vou dar a você condições psíquicas, calma, conformismo, conhecimento, para que você supere. Esse é o grande convite dele. O geral, o universal. Passa o próximo. Está vendo? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz assim, me dê aí que eu vou ficar com isso para mim, não. Ele vai suavizar, vai trazer a condição da gente superar o problema. Pode passar? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Será que Jesus estava se exaltando com isso? Eu já vi muita gente dizer que isso era uma falta de humildade dele. Mas por que as pessoas dizem? Porque ninguém conhece a raiz das coisas. Você vai lá no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e está escrito, olha, o Messias, tá certo?
Exulta muito, filha de Sião. Quem é filha de Sião? O povo de Israel. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que teu rei, que é o Messias, vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Quem foi que entrou em Jerusalém montado no jumento? Jesus. Ele não está falando dele se considerando humilde. Ele está dizendo, olha, eu sou aquele de quem Zacarias falou. Confie na minha promessa, porque eu estou aqui. Porque segundo fala-se, o Messias, que é uma palavra hebraica, ungido, Mashiach, que também é redentor, salvador, libertador. Eu sou aquele que vim para libertar vocês, enviado por Deus e anunciado pelos profetas desde a criação do mundo, como João fala, quando eu mostrei ontem, em João 17,5. Então ele está se apresentando como o Messias, como acontece no famoso, meu Deus, por que me abandonaste? Lá na cruz, quando ele não está falando de abandono, mas ele está se identificando como o Messias, porque é isso que o Salmo 22 fala do Messias. Meu Deus, por que me abandonaste? Então ali e aqui ele está se identificando como o enviado de Deus. Pode passar? Olha aí. Ele montado no jumentinho, com Maria e José fugindo, ou indo para Belém, e aqui já ele entrando em Jerusalém como o Messias, montado no jumento, identificando-se como aquele que vem para libertar. E o jugo dele é leve e é suave, pode passar. Ele ensinou, mostrou que era o Messias, que veio trazer a luz, a paz, o amor, a fraternidade. Não penseis que eu vim destruir a Torá e os profetas, mas eu vim aperfeiçoar. Eu vim mostrar que a época agora é outra. Quando Jesus é batizado no Jordão, o Espírito Santo, porque os católicos, os protestantes dizem que é o Espírito Santo. Ele diz, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, segundo vocês, a maioria que conhece de católico e protestante, existia no tempo de Jesus. Quando ele é batizado, ele apareceu e disse, esse é meu filho, meu amado, etc, etc. Então o Espírito Santo estava lá na época de Jesus. E como Jesus disse, que era preciso que ele fosse, senão o Espírito não viria, ele não estava lá. E se ele não estava lá e veio depois, foi Maomé. Olha. Diga para ele que não é. Então vamos procurar o nosso modelo de dia onde estivermos, com as nossas atitudes, com entender o outro. Você não sabe como a gente aprende com o diferente. Todo mesmismo, toda unidade, sem nenhuma contradição, toda unanimidade, não sei quem é essa frase, também não é minha. Mas diz assim, toda unanimidade é burra. Então a gente tem que ter aqueles que nos concitam, como diz Emmanuel ou André Luiz, nos acicatam a não nos conformarmos, nem nos adaptarmos, nem nos acomodarmos onde estamos. Eu vou dizer que Deus não está nos outros, são criaturas dele. Nenhum pai abandona o seu filho, e os outros vão abandonar os indianos e os japoneses, porque não são espíritos e não conhecem a doutrina. Vamos levar ela para ele, porque em todo canto que eu vou, o Espírito está lá. O amor, o perdão, a fraternidade está lá. Nós temos a felicidade de ter maiores informações, não é porque somos os melhores, os mais informados, na minha opinião. Quem conhece mais tem a obrigação de perdoar mais, amar mais e doar mais. Mas infelizmente tem uma doença chamada carência que todo mundo só quer receber. Em todos os campos, se for na sociedade, mais ainda. Porque a sociedade não tem dinheiro, tem permissividade. Né? Eu conheço um cidadão, que ele é um empresário, é muito rico, tem muito dinheiro, tem 5 mulheres. Aí o povo diz, não é porque ele é carente. Eu digo, se fosse do sertão da Paraíba, de pobre, tinha outro nome. Só é carente porque é rico. Empresário, aí é carente. Se fosse um pobre lá daquelas brenhas, tinha outro nome. Na minha terra tem outro nome. Então é preciso que a gente use a lógica, a razão e o bom senso. Em tudo. E Jesus diz assim, ó,
Quando ele vier, ficará conosco, ensinará todas as coisas e fará recordar tudo que eu vos ensinei. Pode passar, meu filho. E Kardec ensina isso para a gente. Ao raciocínio, à lógica. Né? E Jesus diz assim: se me amares. Então o convite, segue-me. É o vinde a mim, voltai vossas faces para mim. Quer dizer, ele ensina, ele diz o que tem que fazer. E se você faz essas duas coisas e você o ama, aí ele vai completar, você receberá todos os bônus que você semeou. Tem lógica? Está mais difícil ou está mais fácil depois dessa colocação que eu estou fazendo aqui? Eu estou achando que vocês estão deprimidos. Eu estou até... Vocês estão assim com uma carinha não muito alegre, não, porque eu acho que vocês queriam que você só fica tranquilo, Jesus mais tarde vai jantar com você, amanhã vai almoçar com aquele, depois... Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que chegar e dizer realmente aquilo que eu consegui captar. Nós estamos Né? com a vossa palavra. Muito obrigado, querido. Não mereço, mas agradeço. Passa o próximo. Passa o próximo. E ele fala que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então ele se enquadra, o Espiritismo tem. Kardec viu que a doutrina tem esse papel de apresentar Jesus como é, de colocar racionalidade e de mostrar o caminho para ele. Próximo. Conhece a cidade? Quem não conhece, né? A cidade mais santa do planeta. Aqui tem 5 religiões diferentes vivendo juntas nessa cidade. Aqui Jesus pregava que Jesus... eu acho que existem coisas no Evangelho que, se a gente não conhece os costumes, a gente não presta atenção. Por exemplo, por que é que Jesus só ia na sinagoga no dia de sábado? Por que é que Jesus só curava no dia de sábado? Por que é que os fariseus reclamavam que ele curava no dia de sábado? Ora, já vi dizer que Jesus fez uma cura na quinta-feira, na sexta, na segunda? Não aparece nos Evangelhos. Mas ele fez aquilo no dia de sábado. Eu fiquei pensando que já era uma mensagem do outro lado. Né? Tudo bem, meu irmão. Obrigado. Então, ele curava porque ele só poderia frequentar a sinagoga no sábado, gente. Ele só podia ir para Jerusalém no sábado. Ele só podia realizar as proezas no sábado. Então, ele não podia curar no domingo, na segunda, o povo estava trabalhando. O dia que dava muita gente era no sábado. O Sermão do Monte foi pronunciado no sábado, porque a sinagoga de Cafarnaum não cabia mais gente atrás de Jesus. Então, ele leva para a montanha e traz aquele grande sermão. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, ele curou o cego de nascença na piscina de Siloé, aqui em Jerusalém. Tudo no sábado, que era o dia que tinha oração. Por isso que ele ia. Só que ele não tinha condições financeiras. A riqueza dele era espiritual. Então ele passava o dia aqui pregando na cidade. Isso aqui são as muralhas. Isso aqui é o pináculo do templo. Isso aqui é o Vale do Cedron. Tem um rio aqui, mas o rio está coberto hoje. E aonde eu tirei essa foto é o Monte das Oliveiras. O seio espiritual de Jesus. Passa o próximo. Do lado de lá você avista o Monte das Oliveiras assim. Aqui é onde ele fez a última oração. Aqui é onde a igreja de Maria de Madalena. Lá em cima ficava... Porque Israel é muito curioso. O país tem deserto, tem fontes e tem muitas grutas. E as grutas são mágicas. Durante o dia, se lá fora está frio, dentro da gruta fica quente.
E vice-versa. Você está quente, lá fora é frio. Então, Jesus, como não tinha dinheiro para pagar hotel nem pensão, andava a pé de jumento, né? Não tinha o povo de Fortaleza que vai esperar no aeroporto, aquela coisa toda. Não. Né? Ele tinha uns amigos que moravam do outro lado desse monte e que quando era época de frio, para ir de Jerusalém até Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria, é longe para ir a pé no frio, às vezes chega a 0 grau, 2, 5. E ele ficava, coitado, não tinha para onde ir. Pegava, atravessava o Vale do Cedron, está aqui, ó, o resto do vale, e subia para o Monte das Oliveiras e ia dormir numa gruta, gente. Com 12 homens ali, sem água, sem luz, sem telefone, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Carabook, sem nada. Se reunia ali, no local, passe próximo, meu filho. Eu acho que aqui já tem. Esse local hoje se chama Eleona, que Eleona significa, vem do grego, que se fala que referente a olival, no local das oliveiras. Tem uma gruta nesse local, aonde ele pode passar. Ele passava a noite aqui, gente. Aqui. Olha o conforto desse lugar. Não tem uma cama, não tem nem uma lanterna, às vezes só uma candeiazinha de azeite, e cabe muito mal um grupinho de 10, 15 ou 20 pessoas. Mas aqui à noite era aquecido. Não tinha aquecedor, nem ar-condicionado, não tinha nada, nem energia. E o que é que os discípulos chegaram aí e disseram assim: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. Olha o pedido dos discípulos. E aí Jesus deu uma lição maravilhosa. Quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e ore a Deus em silêncio, porque o verbo, antes que você peça qualquer coisa a Deus, Ele já sabe do que você precisa. E também sabe se você merece. Então não peça nada para você. Peça pelos outros. No judaísmo tem 4 tipos de oração: a de louvor, a de agradecimento, a de introspecção e a de pedido, que é o último tipo. A gente só usa como o primeiro. Coçou a orelha, faz um pedido para passar a coceira. É um vício ocidental, porque para o judeu essas 4 orações não tem diferença de uma para outra. Todas têm o mesmo valor perante Deus. Então, você agradeça, você medite, você louve e por último você peça pelos outros. E aí Jesus diz: quando fores orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em silêncio, porque antes que você peça qualquer coisa, já sabe o que você precisa. E a gente vê tanto barulho nessas algumas religiões. A impressão que a gente tem é que Deus é surdo. É ou não é? É o que o André falava hoje. Ele passou o canal e disse que o cara grite para Deus. E ele disse: graças a Deus que ninguém ouviu, que era de madrugada, senão ninguém tinha dormido. Mas aqui, gente, surgiu a maior oração de todos os tempos, que Jesus fala: pedido pelos outros e de humildade e igualdade perante Deus. Essa oração do Pai Nosso não tem um pedido pessoal. Nem um pedido pessoal. Não é interessante? É todo plural. O verbo hebraico que sintetiza ou significa orar, que todo mundo traduz, ele é um verbo reflexivo. É leite palel. E palel, que é o radical em hebraico, significa julgar a si mesmo. Então a oração é uma autorreflexão. Por isso que os orientais meditam. Fala. Ora a Deus em silêncio. Já estou encerrando. Então passa o próximo. Aqui nós encontramos, nesse local, gente, existe no Monte das Oliveiras, nessas tábuas de mármore, de mármore branco, o Pai Nosso em 106 idiomas.
Aqui eu tirei o hebraico, que é a parte que eu domino mais um pouco, e aqui tem ele em aramaico, mas tem em português, francês, alemão, espanhol, tem até tupi-guarani, desse tamanho, escondido lá atrás. A oração do Brasil é uma tristeza, quando a gente acha que dá vontade de chorar, tá junto de um jarro assim no canto de parede. Aquela coisinha, como eu costumo dizer, é bom porque eu chego, está na mesma altura, ali eu já vejo, beleza. As outras, olha o sacrifício para ver, né? Então, passa o próximo, querido. Aqui é o nosso, onde a gente passa para as pessoas a importância do local, etc. Passa o próximo. E aqui é em aramaico, e aqui é em hebraico. Olha como Jesus diz para aquele pessoal. A oração se chama Avinu. E o pronome hebraico que significa nós é Anachinu. E Ave é pai. Avinu é a contração que significa Pai Nosso. Lembra que o Peixinho falava ontem, que o povo fala de meu Deus? Cada um tem um Deus que não vai sobrar para ninguém. E eu conheço pessoas que dizem, tudo que eu peço a meu Deus, ele faz. Eu digo, não dá um pedacinho daí para mim, não sobra nada para mim. Então Jesus já coloca igualdade, Avinu. Quando for orar com humildade. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, e depois ainda diz, orai com humildade. Pai nosso, Pai de todos, gente. Aí ele coloca aqui, Avinu Asher Bachamai, Pai nosso dos céus. Não é que estás nos céus, senão se estiver no céu não está na terra, gente. Não é assim? Pai nosso está no céu e na terra, quem vai ficar? Ele não é criador de tudo? Então ele diz, Pai nosso que és dos céus, Itkadash Shemihá, santo é o teu nome. Tavô Malekuterá, venha o teu reino, não é nem venha a nós. Porque quando a gente diz venha a nós, é humildade, mas a gente está pedindo só para os homens. E Deus não vem para os animais, para a natureza, para a vida como um todo. Então venha o teu reino. E a ser Ritzonha, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Então a vontade dele se fará. É como se nós estivéssemos entendendo com humildade que ele é sublime na sua obra. Não é seja feita a vossa vontade, como se a gente estivesse permitindo que a vontade de Deus fosse feita. Que a gente está dando a ele a chance, né? Faça, Senhor, a tua vontade. E não é bem assim, não é isso que Jesus diz. É tua vontade se fará, tanto nos céus como na terra. E aí vem, Lechem tenilano davarion baion. Dá-nos dia a dia, ou hoje, parte do pão que nós merecemos, para que sobre para quem não tem. Ele dá a impressão que a gente tem que o povo diz, dá-nos hoje... Pão nosso de cada dia nos dai hoje, dá logo de todo dia hoje, para ficar na dispensa por um mês todo, já resolveu o problema. E é uma coisa que Jesus jamais diria isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, é a grande receita dele. E aí ele diz assim, aí agora vem a parte mais importante. Perdoa as nossas dívidas, quando tivermos perdoado a dívida dos nossos ofensores. Quer dizer, para que eu tenha perdão, eu condicionalmente eu já tenho que ter perdoado. Se eu não perdoo ninguém, como é que eu quero ser perdoado? Então é uma oração que tem suas condições, né? A gente tem pessoas que dizem assim, olha, faz 20 anos que aconteceu aquilo. Quando eu me lembro, ainda dá um rói-rói aqui por dentro. O cara está 20 anos sem perdoar, esperando uma vingança. Ainda diz assim, olha, eu não desejo o mal. Mas eu botei na mão de Deus. Mas eu não tenho coragem, mas Deus tem. Vai resolver o meu problema. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo, gente. É como se a gente tivesse com a brasa acesa na mão, esperando que o outro se queime.
Porque só quem está sofrendo é você. Eu tenho um amigo judeu que ele diz assim, se eu não perdoo alguém, eu não sou inteligente. Isso é uma coisa racional. Se você perdoa alguém que ele fez um mal, você tirou um problema da sua vida, deixou ele que se vire. Ele que vai responder pelo que ele fez. Agora eu me responderei pela vingança que por acaso eu crio para aquela pessoa. Por isso que Jesus responde, coloca uma condição e diz assim, veate-te nele e dei maçã, e não nos deixes entregues à provação. Que ime ratsilei no mime harash, amém. Porque assim nos resgatas do mal, amém. Essa é a... Ele faz um convite, ele faz uma solicitação que a gente procure quando tiver dificuldade, e ele condiciona o nosso amor por ele, porque só assim nós teremos condições de caminhar. O Salmo número 1 diz assim, feliz o homem que caminha com Deus. Isso é uma bênção. Davi estava inspiradíssimo, estava no 8º astral para ter uma visão dessa. Agora imagine, isso é mal receita. Você quer ser feliz? Caminhe com Jesus. Pergunte a ele nos momentos mais difíceis o que é que ele faria se estivesse no seu lugar. Passa o seguinte, meu filho, deixa eu ver aqui agora o que é que vem. Mateus 6, 9 a 13. Esse é o Pai Nosso transcrito. Não, pode. Cadê? Você perdeu o seu também. Volta, vamos ver aqui. Isso aqui é a tradução do original. Né? E é esse o caminho que a gente precisa para chegar a ele. Humildade, submissão à vontade de Deus e fraternidade para com os outros. Porque quando você chegar a orar assim, você está desprovido de qualquer sintoma, sensação de ódio ou de vingança, por quem quer que seja. Próximo. Venham após mim e voltem suas faces para mim, todos que estiverem cansados ou comigo, e eu vos aliviarei. O próximo. E se você me ama, tenha uma boa tarde. Existe um chamado silencioso acontecendo dentro de você agora. E você pode ignorar como muitos fazem. Ou pode finalmente prestar atenção. Porque entender sua origem muda seu destino. Você deixa de viver como alguém perdido e começa a viver como alguém consciente. Cada escolha passa a ter peso. Cada atitude passa a ter propósito. E, principalmente, você para de esperar algo do mundo e começa a se tornar aquilo que o mundo precisa. O Cristo não foi apenas um personagem da história. Ele foi o exemplo do que você pode se tornar. Mas isso exige decisão. Exige sair da passividade. Exige abandonar a ideia de que alguém vai fazer por você. Porque não vai. A responsabilidade é sua. E o tempo já está passando. A pergunta final é: você vai continuar vivendo como alguém desconectado da sua origem ou vai assumir o seu papel na criação?